Bom dia a todos. Que responsabilidade, né? Depois de tantas apresentações bacanas, aí o Marcelo, a Eleonora, a Renata, e logo eu, um estranho, né? Então espero que seja bacana. Eu também quero combinar com vocês que, se não for, alguém me faz um sinal que eu passo rápido, tá? Pra gente ir logo pro momento ahá. Eu já tenho um para colocar e tenho uma pergunta também. Me lembrei agora, quando o Marcelo estava apresentando, que eu já pedi dados e não consegui. Uma parte deles o Marcelo conseguiu liberar agora, mas eu ainda tenho outros que eu gostaria de ver livres. Libertemos os dados aí. Bom, eu sou talvez uma ponta diferente desse movimento de inovação, é uma ponta que não tem tanto contato com vocês, então talvez algumas das coisas que eu vou falar pareçam um pouco estranhas, e então quero que vocês me desculpem se o viés ou o que eu estou falando não é exatamente com o que vocês estão tratando todos os dias. Nós temos um propósito muito claro na Cipópolis, a gente quer trabalhar com outro modelo de cidade, né? Acho que está presente também aqui. A gente quer cidades mais inteligentes, a gente quer cidades sustentáveis, mais amistosas, conectadas, a gente quer uma outra realidade que hoje a gente não reconhece nas cidades que a gente tem. Mas isso é uma coisa que muita gente quer, né? Fazer uma outra história. Apesar de, eu até agradeço ao Álvaro por isso, dizer que a gente está relevante nessa área de mobilidade, nossa ação é recente, a gente é uma empresa que tem 3 anos apenas, né? Perto dos 40 da MTU, né? Enfim, e todo o histórico que o metrô já tem, a gente é um anão, né? Então me vejam como um anão. Mas um anão com bastante conhecimento, né, que traz gente muito capacitada e muito engajada em mudar. E esse é talvez um dos momentos de ruptura que nos provocou. A gente tinha uma vida acadêmica confortável, seguíamos em banho-maria dentro das universidades e centros de pesquisa pelo mundo, meus 3 sócios na França e eu aqui em São Paulo, e aí em algum momento a gente acordou que a mudança, né, a transformação, essa onda de inovação ia nos solapar, né? Então a gente trabalhava com inovação e com mudança no nosso dia a dia de pesquisa da universidade, mas a gente não via a aplicação. Assim como a área de transporte, a universidade está sendo abalroada pela inovação. O que a gente entende por conhecimento vai se transformar rapidamente. E aí, ao invés de fazer um pós-doc, que era uma coisa que eu podia fazer, eu decidi me juntar com esses caras e montar uma empresa, né, que é um jeito diferente de pesquisar e aplicar conhecimento. Então a gente via grandes dificuldades, e essas grandes dificuldades, e acho que esse momento de inflexão de 2013 aflorou muita coisa, também são grandes oportunidades, é isso que a gente queria capitalizar. Então, é um pequeno grupo de gente bem engajada, vamos dizer assim, 4 deles na área de tecnologia, muito claramente, então ciência da computação, 3 na área de design e uma na área mais de negócio, administrativa. Então tem 2 pesos muito claros que a gente poderia brincar aqui dizendo que a gente fala com máquinas, né, nessa área de tecnologia, e fala muito com pessoas nessa área de design, de interface, de usabilidade e de experiência. Tudo bem até aqui? Tá. E uma das coisas que para a gente era muito evidente é que a realidade tinha mudado rapidamente. Então a gente vive hoje uma realidade conectada e muito diferente da realidade que a gente tinha há 5 anos atrás. E aí tem alguns aspectos, vou pensar algumas coisas que eu acho que podem deixar isso daí mais claro e nos mostrar em que momento a gente vive. Um deles é que as empresas hoje têm um posicionamento de propósito muito diferente do que eles tinham antes. Então essa é uma veiculação que o Airbnb fez há pouco tempo atrás, mostrando como ele era a favor da diversidade e, em especial, indo contra alguns posicionamentos que o presidente americano tinha colocado, que o governo, de um modo geral, tinha apoiado. Então, a gente não está mais num momento só de... A gente certamente não está num momento só de eficiência, a gente não está num momento só de experiência, a gente está num momento também muito de engajamento e de posicionamento. O propósito das empresas hoje é muito evidente e cobrado pela sociedade de um modo geral. A gente quer saber para que aquela empresa serve, o que ela acredita, para onde ela está indo. Uma outra coisa que também mudou radicalmente, né, nos últimos 10 anos
e que eu acho que para a área de transporte é paradigmático, é a velocidade com que a gente tem a tecnologia se transformando do ponto de vista do hardware e do software mesmo. Como ela se miniaturizou, como a gente tem tráfegos de dados cada vez maiores, como as pessoas usam isso de uma maneira diferente. Então, hoje sim, se a gente olhasse para 10 anos atrás, né, nem é tão longe, e pensasse o que é hoje a conexão entre as pessoas, a maneira com que a gente se comunica, nem usando mais quase o telefone, né? A gente usa muito mais a internet, o WhatsApp, a gente fala pelo Skype, mas a gente quase não usa o modelo tradicional, aquele de transmissão de voz, e como isso afetou todos os outros serviços, relacionamentos, relações interpessoais. Isso muda a maneira com que as coisas acontecem na sociedade. Então, essas novas tecnologias são uma oportunidade de transformação que mudam a nossa rotina do dia a dia, e a gente via isso como muito evidente, apesar da maior parte da nossa vida na cidade não estar se transformando. Porque essa introdução da tecnologia leva tempo para encharcar aquilo que é a nossa realidade do dia a dia. Uma outra coisa que mudou drasticamente é o modelo de negócio, né? Coloquei um exemplo aí de um supermercado virtual, que é uma das novidades que tem aí, comprar no próprio metrô, né, antes de ir para casa e receber em casa. Mas se a gente for olhar a nossa conta de e-mail, né, já com 12, 15 anos, já é uma mudança incrível. Quando que a gente imaginava antes receber alguma coisa de graça, né, que tipo, você não paga para ter, né? Então, até essa mudança dentro da tecnologia foi uma quebra de paradigma. Quer dizer, como esses caras conseguem parar de pé, pensando no Google, por exemplo, como esses caras conseguem parar de pé sem cobrar de ninguém e oferecendo serviços sólidos, consistentes, engajando as pessoas a colaborarem, criando redes imensas de usuários, né? Então, o modelo de obter recurso e de construir negócios mudou muito. Isso também é uma coisa que chega no transporte, né? Chegou de maneira muito forte, mas que chega em todas as áreas. Se a gente pensar em alguns exemplos próximos, assim, né? O que não mudou a indústria do entretenimento? Quem aqui não assiste o Netflix, né? Tipo, o quanto a publicidade na internet não derrubou a mídia televisiva, por exemplo. O como não mudou a realidade dos hotéis com o Airbnb, o compartilhamento do Uber e assim por diante. Então, a gente tem uma série de áreas que vêm sendo gradativamente reconstruídas, né? Então, destruídas no modelo anterior e recompostas no modelo novo. E aí isso também vem provocando, e aí essa é uma espiral, um vórtice, né, ascendente, mudanças cada vez mais rápidas com os consumidores. Então, lá no começo, quando, sei lá, começou a quebrar os jornais, talvez, né? Renata poderia falar isso melhor, porque mudou a maneira com que os veículos se comunicavam, e depois o entretenimento. Já quando chegou no Airbnb, os consumidores estavam muito mais ávidos pela mudança, e ela acontecia muito mais rápido. Agora, quando se propõe bicicletas compartilhadas, ou quando vem um outro modelo de banco, né, que acho que é a onda nesse momento, me parece que são as fintechs, quando a gente vê os bancos aderirem a startups para tentar mudar o seu modelo, e o banco, para mim, tem aquela visão mais quadrada do mundo, né? Então, o local mais estático e sólido, para mim, é o banco, né? Então, eles estão percebendo que o negócio deles vai se transformar rapidamente, estão criando espaços de inovação, assim como a MTU fez, a SP Trans fez, para conseguir aderir e trazer para perto algum pouco dessa inovação, para conseguir mudar e não se tornar obsoleto e desaparecer, vamos dizer assim, né? E aí, dentro dessas mudanças para o consumidor, uma das coisas que é presente, que é o que eu tinha comentado, é que tem uma mudança, claro, de trocar coisas, né? E aí a gente está falando de coisas, a gente está falando de precisão, a gente está falando do paradigma que a gente tinha em relação àquilo que a gente consumia, inclusive a mudança da percepção do que é a qualidade, para a experiência, né? Então, acho que como já foi dito antes, né, a própria Eleonora colocou, as pessoas estão dispostas a pagar mais para ter experiências melhores. Pagar mais, às vezes é dinheiro, às vezes é tempo, às vezes é relacionamento, os custos não são necessariamente econômicos, mas sim, para ter uma viagem melhor, você pode demorar mais. Para ficar num lugar mais bacana, talvez você possa
demorar mais ou gastar um pouco mais. Então tem uma mudança incrível assim, vindo e acontecendo. Tudo bem aí? E aí, muitas dessas transformações têm vindo desse ambiente esquisito, né? Eu peguei alguns mapeamentos de ambientes de startups que crescem e se reproduzem com uma velocidade incrível. Assim, né? As startups nascem e morrem com uma velocidade que é descomunal, né? E elas, a cada novo nascimento ou morte, tem uma transformação muito grande. É um ecossistema que se constrói com grande velocidade e que tem um único objetivo, que é impactar e escalar rapidamente. Uma boa definição para startup é uma empresa ou um protótipo de empresa em busca de um negócio. Quando ela para de pé, né, quando ela começa a atuar, ela não é um negócio. Ela tem uma hipótese, né, quase científica, que ela quer provar, e aí ela pega dinheiro ou capta recursos de alguma maneira para colocar isso para rodar. Muitas vezes o retorno disso é médio ou longo prazo, e aí tem recurso, né, isso é uma das coisas que garante a ação da startup, ter que ter recurso disponível para que isso daí possa acontecer. Quando a gente está falando de recurso, a gente está falando de recurso humano, então tem que ter gente capacitada para trabalhar nisso. A gente está falando de recurso econômico, porque essas pessoas também têm a conta da NET para pagar. E a gente está falando de recursos em termos de dados, infraestrutura ou hardwares que sejam utilizados para isso, né? Se a gente pegar, por exemplo, o caso do Airbnb e do Uber, a gente tinha uma infraestrutura disponível, né? Seja de pessoas disponíveis, no caso do Uber, ou apartamentos disponíveis, no caso do Airbnb, né? Mas existe uma condição propícia para que essas startups floresçam, algumas que vêm antes desse ponto, de ter essas condições. Às vezes com a mesma ideia não se desenvolve, e outras, como bem disse a Renata, acho que foi a Renata ou a Eleonora, quem não, foi a Eleonora, né? Quem não vem no tempo certo, também depois não consegue mais entrar. Então o timing para essas coisas é muito importante. Eu acho que aqui, das coisas que a gente ouviu, né, uma das coisas que é mais interessante, acho que tem a ver com o que o Marcelo e a Renata, em especial, estavam tocando, tem a ver com essa coisa da transparência e da abertura de dados, e que é uma coisa que eu queria provocar vocês um pouco nessa direção. Uma é para a gente entender qual é a diferença, né, e para que lado pode levar a transparência, e qual é a diferença e para que lado pode levar a abertura de dados. Quando a gente fala de transparência, o Marcelo acho que colocou muito melhor do que eu poderia. Tem uma questão legal, tem uma questão de... eu acho que até no momento em que a gente vive hoje, de mudança de paradigmas em relação à corrupção também, né? Então, você está abrindo suas portas para mostrar processos e fazer com que esses processos sejam mais transparentes, e as organizações, governos ou empresas que fazem isso também se tornam mais bem vistas socialmente, né? Porque você quebra essas caixas pretas. Eu trouxe aí alguma referência que fundamenta um pouco isso. E tem um outro lado, que é o dado aberto, né? Como que a gente olha para esses modelos. Se a gente está falando de dado de um modo geral, qual é a diferença da transparência, que é pegar esses meus arquivos em Excel, ou PDF, ou imagens, e torná-las disponível, e do dado aberto, que é fazer com que esse dado possa ser visualizado, identificado e encontrado via internet, fazer com que ele possa ser lido por computadores e fazer com que não haja barreiras para a utilização dele, né? E aí, quando a gente olha para essas definições, é uma outra camada, né? É um outro buraco. O buraco é mais embaixo, porque sim, você não tem que ter freios para a utilização daquilo que você está disponibilizando, precisa estar em linguagens e formatos que os computadores possam acessar, e precisa estar muito disponível na internet, né, para que muita gente possa usar. Aí uma coisa que eu escutava muito, quando eu falava isso, dados abertos, para que eu vou abrir meus dados? Para que eu vou abrir meus dados, não é? Os dados são meus, eu não vou ficar dando dado para essas startups, para esses caras ganharem dinheiro, né? Tipo, fazendo aplicativo e ganhando dinheiro. E aí eu acho que tem alguns projetos que mostram um pouco a direção disso, que estão aos poucos mostrando o impacto que isso pode causar. Eu trouxe aqui a gente
bem posicionado como país em relação à transparência governamental, mas São Paulo, em especial, não está tão bem posicionado. Então, o Ministério Público Federal tem um ranking, a gente está em 14º, né, tipo, do Brasil, e a cidade de São Paulo, acho que está em 8º, 7º ou 8º do Estado. Então, a gente está distante. Apesar da gente ter grandes esforços, acho que a gente ainda não conseguiu alcançar o resultado que era necessário. Mas quando esse dado é aberto, né, tem casos incríveis. Eu trouxe um que não é da área de transporte para a gente mostrar como isso é transformador. Não sei se vocês já ouviram falar dessa Operação Serenata do Amor. Não? É assim, tem um amigo que trabalha com eles, que faz parte desse grupo. É um grupo de pessoas que fez financiamento coletivo para construir essa plataforma. E o objetivo deles era pegar um mau uso do dinheiro público. Tá? Então, tipo, desvios, má utilização. A diferença é que eles não estão pegando aquele mau uso evidente, que tem muita gente olhando, que são o desvio de milhões, grandes contratos, onde muitos órgãos do governo já tem gente dedicada, e claro, faz muito mais sentido quando você tem uma estrutura enxuta de pessoas que precisam analisar documentos e pegar logo no grande. Esses caras estão usando os computadores, ensinando e treinando computadores para pegar os desvios pequenos. A conta errada do almoço, pagar para quem não pode, apresentar nota fiscal sem estar presente na cidade, pegar a conta de combustível e não ser possível realizar aquele número de viagens. Todas aquelas coisas que dariam muito trabalho para serem processadas por pessoas. Não é impossível, mas ia ser muito difícil. Então eles estão treinando a Lucy, que é um computador, né, ir trazendo, e a cada rodada de desenvolvimento trazendo mais informações para ela cruzar esses dados. Então eles pegaram dados do governo federal, tanto de senadores quanto de deputados, dos gastos declarados, das notas apresentadas, começaram a fazer mapeamentos e aí foram colocando outras informações. Isso pode, por exemplo, sei lá, pagar R$150 num almoço, sendo que o cardápio do restaurante diz que é 50. Então, claramente, estava pagando para 2 pessoas. Não pode. Então, eles iam lá e o próprio computador vai lá e manda uma demanda para o deputado pedindo explicações. Então, faz, numa velocidade muito grande, questionamentos, né? Numa velocidade tão grande que a gente não conseguiria fazer isso de uma outra maneira. E aí pega coisas incríveis, né? Cruzando as agendas declaradas dos deputados com as notas apresentadas, eles apresentam notas em lugares que eles não estiveram, né? Compram combustível em lugares que eles não estão, pagam, e assim uma sucessão de coisas que com esse tipo de informação passa a ser possível mudar, né? Então, para mostrar como a abertura de dados, né, e como a transparência, mas nesse caso, mais do que isso, como fazer com que os computadores possam ler dados, faz com que eles possam processar um volume de informação e estar atento a coisas que a gente não conseguiria. Eu fico pensando como isso aconteceria se não fosse com um grupo de pessoas engajadas e dedicadas a fazer isso. Nunca aconteceria, né? Assim, para o país que eu vivo, com a realidade que a gente vê de governo, seria muito difícil ter recurso humano, dado e gente, né, tipo, infraestrutura dedicada, computador para processar esse volume de informação. Mas com esse tipo de ação, né, nesse universo de startups, isso é possível. Tudo bem? Não é legal esse exemplo? Mas tem uma coisa que é ainda mais intrigante, que é que, certamente, esse tipo de coisa custou muito para esses caras que fizeram. E essa é a principal realidade das startups. Startup é uma empresa que está tentando encontrar uma solução, mas que, para isso, não tem nenhum medo de falhar. E essa, para mim, é o ponto de principal diferenciação das organizações já constituídas, né? Você não faz um projeto dentro do metrô para errar, faz? Uma startup faz. Faz para entender aonde isso vai dar e poder aprender e seguir evoluindo, né? Quem já fez um mestrado ou um doutorado sabe que essa lógica da pesquisa científica, que é de jogar uma hipótese para negá-la, para fazer aquilo para dar errado, para conseguir aprender com isso e evoluir, é a lógica daquilo que está sendo trabalhado nas startups, né? Então,
as instituições já consolidadas, as de muito tempo, as já constituídas, elas não conseguem fazer a inovação na velocidade que as pequenas organizações são capazes de fazer, porque no DNA delas é proibido errar. O objetivo é acertar sempre, é ser mais rápido, é ser mais ágil, ser mais eficiente, e esse não é o objetivo que a startup está colocando. Mas isso não quer dizer que essas organizações mais sólidas não possam evoluir ou aprender. Eu acho que o principal diferencial, e aí o gancho é com a abertura dos dados. Por que eu abro meus dados? Porque daí eu dou a chance de outras pessoas errarem sem que isso me puna, né? Se eu tiver que guardar os meus dados para fazer esse tipo de experiência, eu vou fazer um monte de cagada, né? E aí, eu posso, como uma empresa séria, fazer esse monte de erro? Não posso. Mas eu posso, sim, estimular o ecossistema, trazer gente interessante com outros tipos de objetivo e munir eles de dados, talvez direcionar eles, inclusive, de problemas ou de objetivos que são interessantes para fazer com que eles, junto comigo, desenvolvam, que é muito na direção do que a MTU tem feito, né? Então, tem um paradigma para ser quebrado, que é deixar de olhar para isso como uma oportunidade econômica, e aí, olha, eu vou dizer para vocês com muita clareza, e com propriedade, nenhum aplicativo e uma boa parte dos sistemas que a gente conhece ganham dinheiro. Nenhum aplicativo, em hipótese nenhuma. Todos eles têm perspectiva de retorno econômico para 10, 20 anos. O Uber, gigante no prejuízo, né? 600 bilhões de prejuízo, sei lá, no último semestre ou quadrimestre. Então, são empresas onde a aposta é muito alta no retorno futuro. Então, não tem como fazer isso sem ter um grande volume de capital. Uma empresa normal não consegue capturar isso e não consegue ser rápida o suficiente para tentar encurtar esse espaço de tempo. Então, se alguém me perguntar por que eu devo abrir meus dados, né, para esse bando de menino que está tentando ganhar dinheiro com os meus dados, eu digo, abre os dados para você não errar, para você não falhar, para você conseguir trazer inovação para perto de você, sem que necessariamente isso tenha um impacto na sua imagem. Vocês abririam os dados? Vocês sabem que a gente tem um desafio latino-americano de abertura de dados de metrô, né? Que está sendo encabeçado pelo metrô de Buenos Aires. A Eleonora não contou. Tá todo mundo cheio de dedos aqui, mas o metrô de Buenos Aires diz que vai ser o primeiro metrô da América Latina a abrir dados. E eu disse que não, eu acho que é o metrô de São Paulo, né? Mas como por enquanto só tem o metrô da América Latina... Estamos abrindo, alguma coisa já está lá. Tá. Tem transparência. Acho que a abertura de dados a gente vai chegar. Mas nesse modelo que a gente está falando, de aprendizado de máquina, de disponibilizar informação, acho que os ganhos seriam incríveis, assim. E quando a gente fala de mudança, né, essa mudança está em um monte de lugar e também está no transporte. It saves money, it is environmentally friendly, and it lets you get things done really Eu fast. esqueci de tirar o som. Quando a gente fala de transporte, né, a gente tem um movimento gigante de bicicletas, né, que vem abalroando a cidade e mudando a realidade que a gente vê no dia a dia, né? Acho que inicialmente elas estavam bem focadas nessa ação de ser a última milha, ajudar a integrar, né? Mas acho que tem uma diversidade de usos sendo colocados e a Eleonora colocou isso muito bem, assim, as empresas vão deixar de ser estanques. Isso é uma tendência. Eu não sei exatamente para que lado vai, né? A Eleonora apresentou esse caso incrível de Helsinki, onde o metrô de Helsinki tomou a iniciativa frente ao Uber, né? Mas se a gente for olhar, 99 Táxi está partindo para compartilhamento e vai já ter informação de transporte público. As empresas de carona estão tendo informações de transporte público. Então, quase todas elas estão numa corrida para entender quem é que vai ser o provedor de informação para a mobilidade dos cidadãos, né? Isso podia muito bem ser, ou é estratégico também, para as empresas de transporte público se posicionarem em relação a isso, né? E aí acho que a gente precisa entender, e aí concordo plenamente com a posição da UITP nesse sentido, né? A mudança está aí, está acontecendo, e a água está subindo. A gente só precisa pensar se a gente vai nadar junto com essa mudança e surfar essa onda, ou se a gente vai ficar esperando e assistir ao que vai acontecer. Que a mudança vai acontecer, ela vai acontecer.
Eu não sei ainda direito, e cada área eu acho que é uma área diferente, se são as empresas de tecnologia que vão operar transporte, ou se são as empresas de transporte que vão assumir a tecnologia. Uma das duas coisas, um dos dois caminhos vai seguir. Talvez venha uma empresa de tecnologia, como aconteceu com o Uber, e tome conta de todo mundo. Com bastante dinheiro, compra, com bastante dinheiro se apropria, muda a realidade, transforma as pessoas. Ou talvez não, como aconteceu com Helsinki, a própria empresa decide assumir a inovação e decide assumir a tecnologia como realidade e passa a implementar mudanças. Claro, está muito melhor posicionada do que uma empresa de tecnologia para a área e começa a avançar com mais velocidade. Quando a gente fala desse tipo de mudança, não dá para tampar o sol com a peneira, né? O que a gente está tentando mudar é essa realidade, né? Tipo, o que a gente entrega hoje, de um modo geral, para a cidade é muito ruim, né? Como experiência. É muito difícil, né? Tipo, quando a gente anda no dia a dia, e quem anda de ônibus, quem anda de carro, quem anda de bicicleta, ninguém se salva. É ruim, né? Então, de bicicleta você está sujeito a ser atropelado, de carro você fica parado no congestionamento, de transporte público você tem muita dificuldade de ter qualquer tipo de conforto, o mínimo. Menos ainda previsibilidade, né? Então, é bem aquém da expectativa que as pessoas têm em relação a isso. Mas, de novo, isso daí é uma oportunidade, acho que é uma oportunidade de mudança e a tecnologia pode nos ajudar a fazer transformações nesse sentido. E agora, eu vou mostrar para vocês pequenas coisas que a gente conseguiu fazer para mudar isso. Então, pesquisando com os usuários, e esse é o nosso lado design, né? O que fazer para melhorar a experiência do cara? O que o cara queria que fosse diferente? A gente viu que tinha usuários recorrentes do transporte público que não queriam ficar esperando no ponto. Que a dor dele de esperar 20 minutos no ponto, num sistema que é imprevisível, né? Então você não consegue saber que horas que o ônibus vai passar, com precisão, era maior do que a dor do deslocamento. Então, às vezes ele se deslocava 15 minutos, mas ficava 20, 25 esperando no ponto. Então, a experiência dele de transporte era péssima no geral, mas o principal culpado não era o deslocamento do veículo. Era a imprevisibilidade do sistema, era a falta de informação que ele tinha na mão ou em tempo real. E a gente pegou esse foco específico, usuários recorrentes do sistema de transporte, que não querem saber qual é a linha que ele tem que tomar, que é a coisa que a maior parte dos aplicativos já informam, e a gente deu a informação mais simples possível para eles, que é, seu ônibus vai passar no ponto em 3 minutos. Toma café com a sua filha, depois vai para o ponto. Seu ônibus vai passar na porta da faculdade em 15 minutos. Termina de tomar sua cerveja, quer dizer, termina de estudar e depois pega o seu ônibus para casa, né? Então, quer dizer, como entregar uma experiência que seja útil desde o momento zero? Claro, parece fácil fazer isso, mas a gente ficou estudando e trabalhando algoritmos, juntando dados. Hoje a gente está com mais de 4 anos de informação dos ônibus da cidade, dos 14 mil ônibus, catalogada, tratada e pronta para ser acessada pelos usuários. A gente faz 100 mil previsões de chegada de ônibus em ponto por minuto, né? Esses são os números de Big Data para você conseguir entregar resultado. E aprendizado computacional, para que a todo instante o algoritmo entenda mudanças na cidade, passe a assumir outros tipos de comportamento, entenda o que está acontecendo, para no final o resultado ser simples. O usuário não tem que ver nada disso. Ele só tem que saber que horas que ele vai tomar, até que horas ele pode tomar café com a filha. Mais nada. E aí a gente viu que tinha umas outras dores também gigantes, né? A gente foi participar de hackatonas, como a que a Renata organizou, e aí a gente começou a ver que o gestor, né, que a gente achava que era um cara que tinha um monte de informação e cheio de computadores e gente apoiando, quando a gente não conhecia, tinha menos informação que o usuário, sofria mais do que o usuário para tomar decisão. E aí a gente entende muito claramente que se o gestor não tiver informação, se o usuário não tiver informação, se o operador, em alguns casos, não tiver informação, a gente não consegue mudar o sistema. E aí a gente começou a desenvolver painéis de informação em tempo real, informação histórica e alertas usando o aprendizado computacional para conseguir mudar essa realidade. E aí, com isso, a gente conseguiu integrar a câmera, fazer os computadores identificarem padrões, mostrar carregamentos, mostrar velocidade de via, consolidar dados que
que antes precisavam de planilhas do Excel, que eram a todo instante solicitadas, buscadas, catalogadas. Eu participei de uma reunião muito engraçada assim, na CET, tinha um grupo com um representante de cada JET. Vocês conhecem a estrutura da CET, né? Dividido por região. Então, eles tinham uma reunião a cada 15 dias com um representante de cada JET, mais 2 pessoas da direção, para que cada um levasse uma planilha com informações do histórico daqueles últimos 15 dias para serem unificadas e catalogadas. Então, tinha, sei lá, 15 pessoas a cada 15 dias que pegavam o carro oficial, saíam dos seus lugares e iam para o centro. Aí a gente criou um botão que chama fazer o relatório. Essas informações eram para chegar para o secretário. Então, alguém tinha que copiar, alguém tinha que levar e alguém tinha que depois fazer subir isso daí até a secretaria. O secretário aperta o botão e as informações estão prontas. E essas pessoas podem fazer coisas muito mais relevantes do que tratar dado no Excel, né? Quer dizer, podem usar o melhor da capacidade delas para melhorar a fluidez no trânsito, ou o que quer que seja, que é a responsabilidade delas. Então, tecnologia ajuda nessas ações de impacto do dia a dia. Eu brinco que é cortar monkey jobs. Essas coisas que você tem que fazer repetitivas, elas não podem mais existir na realidade que a gente tem hoje. E aí, uma das últimas coisas que a gente desenvolveu, e já terminando, a gente fez, logo da entrada dessa gestão nova na prefeitura, a gente trabalhava muito com ônibus e com dados do sistema de transporte público, mas a gente via que tinha uma avidez por informações de velocidade dos automóveis. A gente falou, legal, vamos atrás desses dados e vamos construir formas de visualização dos acidentes, dos trechos de velocidade, no caso da marginal, para cruzar dados e verificar quais são os padrões. E aí, é interessante como ter a informação e apresentar ela de uma maneira adequada muda completamente a realidade, né? Na primeira conversa que a gente foi ter lá na JetMB, mostrando os resultados que a gente tinha capturado, eles estavam prontos para iniciar a operação de... tem um nome, alguma coisa vida, assim, que é de ampliar a segurança dos carros que se deslocam na marginal. Então, tem mais gente de apoio, tem ambulância, mais agentes da CT, muito mais gente para intervenção. E aí a gente perguntou, e como é que vocês estão distribuindo essa equipe? Porque é um recurso limitado, né? Não tem recurso infinito. A gente está todo mundo posicionado, sexta-noite é o dia que está todo mundo escalado para estar disponível. A gente falou, bom, dá folga para todo mundo, que os acidentes não acontecem à sexta-noite. Os acidentes acontecem sábado de manhã. Quer dizer, o perfil de deslocamento da cidade mudou. Então, cara, eu também, quando saía à noite, saía sexta-noite. Mas essa molecada que sai agora, que é causadora de uma boa parte dos acidentes, fica a madrugada inteira na balada. E de manhã, quando sai, tá com sono, bebeu demais, e aí provoca os acidentes. E aí a gente ainda falou para eles, e pode escalar na sequência, primeiro o pessoal de intervenção médica e depois o pessoal de intervenção de pequenos acidentes. Por quê? Porque dava para ver, pelo tipo de acidente, que primeiro vinha um acidente grave, e por causa desse acidente grave, uma série de totós depois com pequenos acidentes que precisavam ser liberados. Dava para dizer, com o dado, aonde tinha que colocar as equipes. Isso é usar dado e fazer gestão por evidência. Não é onde eu acho, onde alguém falou no livro, é onde de fato as coisas acontecem. Esse é o paradigma da inovação no nosso dia a dia, é o que pode mudar a nossa realidade. E é um pouco isso que eu queria contar para vocês hoje. Obrigado.